Olá, gente, boa tarde. Está começando Posse de Bola neste domingo. Posse de Bola de episódio de número 36. Eu sou o Paulo Nunes. Hoje comigo está Marcelo Salzano. Tudo bem, Salzano? Tudo bem, Paulo Nunes. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Mais um Posse de Bola. Já se tornou tradicional aqui nos domingos na programação esportiva da Rádio Guaíba, com um convidado especialíssimo. Nosso amigo, né? Grande cara. Acima de tudo, nosso amigo, mas está aqui para falar um pouquinho sobre o Internacional e um departamento no Inter que voltou, né? Nem tão recente assim, mas voltou, e o Inter é muito vitorioso nesse departamento. A gente vai falar já com o nosso convidado. Quero dizer que você nos acompanha no FM 101.3, no guaiba.com.br, o site da casa, você pode nos ouvir por lá. Tem os aplicativos, né? Aí você vai no seu celular, pode baixar o aplicativo da Guaíba na loja virtual do seu celular, seja qual modelo for do seu celular, para nos acompanhar. E eu falei que é o episódio 36 porque você nos ouve a qualquer momento no nosso Spotify. Guaíba Esporte, lá no Spotify estão disponíveis todos os episódios do Posse de Bola, inclusive este que você está acompanhando agora, e tem mais programas da casa por lá para você acompanhar. Quero dizer que a produção é do Carlos Eduardo Torres, a mesa de áudio do Davidson Rosa, a coordenação de central técnica do Guilherme Silva, a central de gravações hoje com o Luciano Vargas, o famoso Pepão, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral é de Claudinei Girotti. Você nos acompanha nas redes sociais, tem o nosso Twitter, o nosso Instagram, que é @guaibaesporte, para nos acompanhar também. O nosso canal de YouTube, eu faço aquele pedido especial para você, nos acompanha, quer acompanhar as jornadas esportivas com imagens, o Esperando o Futebol, o vestiário da Guaíba, tudo no Guaíba Esporte lá no YouTube. Te inscreve se ainda não está inscrito e ativa as notificações. O Spotify, mencionei antes, é Guaíba Esporte, e estamos no TikTok também, Rádio Guaíba, para nos acompanhar. Mas, Salzano, nosso convidado, Elis Rodrigues Filho, que muito nos honra receber aqui na Guaíba. Elis, primeiro, obrigado. A agenda do homem é corrida, sabe? Porque a gente está tentando, acho que uns 2 meses para fechar essa agenda. É corrida, mas nós conseguimos. Tudo bem, Elis? Obrigado pela presença conosco. Boa tarde aí, Paulinho, Marcelo. É um prazer estar com vocês aí. Fico muito honrado com o convite de estar participando do programa com essas duas feras aí. Diretor de futebol feminino do Inter. Cara, é um desafio que a gente aceitou o ano passado, né, cara? Já ali pro final de dezembro, início de janeiro, né? E estamos lá trabalhando, né, cara? É um departamento que teoricamente, é um departamento novo, né, cara? É o velho novo, né? Porque o Internacional tem uma história no futebol feminino, né, cara? Uma história muito interessante, bem construída ao longo dos anos, né, cara? E retomamos o departamento em 2017, 2 anos antes da entrada em vigência da lei que obrigava times que participam de competições da Conmebol ter um time de futebol feminino. E estamos lá tocando, né, cara? Tivemos alguns anos bem vitoriosos. Esses anos temos 2 anos, 3 anos que estão sendo bem difíceis pra gente aí, porque hoje já tem uma equiparação de forças aí muito forte, né? E a questão financeira do centro do país acaba pesando um pouco nesse cenário, né? Pois é, pra gente começar, a gente vai falar bastante também do Elis chegando no Inter, se tornando colorado, mas qual é o tamanho do investimento do Inter hoje no futebol feminino e quem tem o maior investimento? Até para o ouvinte ter essa ideia da diferença. Imagino que o maior investimento seja o do Corinthians, que é um dos grandes pioneiros aí, um dos grandes times do futebol brasileiro. O Palmeiras agora vem forte também. Mas só para a gente ter uma ideia do investimento, assim, porque às vezes a gente olha e cobra resultado, mas tem que entender o tamanho do investimento também, né? Na verdade, se tu pegar Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians, é um investimento aí da ordem de 16, 17, 18 milhões de reais, né, cara? Considerando ainda que, por exemplo, tu pega o Cruzeiro, que é um time que tem ali em torno de 15 a 16 milhões de reais, ele não tem categoria de base, por exemplo. Que o Inter tem. Que o Internacional tem, o Corinthians tem mais ou menos, né? Mas o Corinthians foi uma sacada muito interessante, que eles pegaram bem um momento ali daquela transição de 22 para 23 ali, quando os contratos no futebol feminino muitas vezes são contratos curtos, né, cara? Então, que deu 6 meses antes de vencer o contrato, o atleta sai de graça. Então, isso é uma questão que a gente precisa mexer na cultura do futebol feminino, né? Mas essas 3 forças aí, elas vêm muito bem e tem uma questão que não demanda só investimento
investimento elevado, mas um investimento muito estruturado ao longo dos anos, que é a Ferroviária, né, cara? Que é uma senhora força do futebol feminino desde sempre, com aquele projeto que eles têm lá, né? Agora, Elis Rodrigues Filho, diretor de futebol feminino do Internacional. Se assumiu a função em fevereiro de 2024, teve toda uma reorganização deste departamento. Nós estamos agora em julho de 2025. De lá para cá, você considera que já teve o trabalho como você deseja, como você quer, ou ainda o que pode ser melhorado, o que pode ser implementado no futebol feminino do Inter? Marcelo, na verdade é o seguinte, não está como a gente gostaria, porque a gente tem uma questão que a gente trabalha muito forte, né? Porque o que acontece? Não adianta tu só ter uma atleta ou ter um time completo e não ter uma estrutura por trás. Principalmente também quando nós estamos falando com base, nós temos atleta lá hoje de 14 anos de idade, né, cara? Então o que a gente entende? A gente entende que a gente precisa ter uma estrutura mais robusta, tá? Mas uma coisa que hoje a gente já consegue fazer melhor, né? A gente tem as comissões são bem separadas, né? A gente tem um volume, a gente tem mais de uma pessoa trabalhando nas áreas, por exemplo. Hoje a gente tem fisioterapeuta, estagiário de fisioterapia, a gente tinha uma nutricionista para base, tem a técnica da base, tem a preparadora física. Então, hoje a gente tem uma estrutura em torno de 5 a 6 pessoas por área, na categoria de base e no departamento profissional. A gente conseguiu ao longo do ano passado implementar uma questão que a gente julgava muito interessante, que é uma questão de psicóloga, né? A gente está com uma psicóloga lá no clube agora, mas o grande sonho é ter uma pedagoga, ter um assistente social, porque o futebol é muito mais do que aquele esporte de 90 minutos dentro das 4 linhas, né? E o clube está buscando ter essas profissionais. A gente está trabalhando, cara, né? Só que o que acontece? Como vocês sabem, o Internacional tem um momento difícil financeiro, né? Onde a gente tinha um projeto lá que foi apresentado ao Conselho Deliberativo e não passou, que era um projeto que nos daria fôlego nas dívidas de curto prazo, né? Ou seja, tu conseguiria utilizar aquele recurso que tu gera mensalmente, reinvestir dentro do próprio clube. Esse projeto era as debêntures. As debêntures, né? Que não passou no Conselho Deliberativo do Internacional, lamentavelmente, né? Porque isso é um processo normal dentro de qualquer empresa, né? A própria, por exemplo, tem companhia, eu também trabalho no ramo de turismo, né? A Latam, por exemplo, fez uma captação esses tempos de 900 milhões, ou seja, ela estava utilizando para pagar as dívidas de curto prazo até 2029, esses títulos vão ser resgatados em 2032, ou seja, isso dá um fôlego de caixa, né? É muito melhor tu chegar e negociar, por exemplo, para o banco dizer, olha, eu tenho X, os demais credores, né? E infelizmente não passou, então a gente vem trabalhando dentro da realidade que o Caixa nos proporciona. Eu quero pegar ele só esse gancho, depois a gente vai seguir falando do futebol feminino, mas a gente entrou nesse assunto das debêntures. Não ter sido aprovado, a gente acompanhou aqui na Rádio Guaíba de perto, o torcedor colorado mandando um recado conosco. Foi uma decisão mais política ou o que dá para colocar por não ter sido aprovada pelo Conselho Deliberativo do Inter? Política, né, Paulinho? Na minha leitura foi uma questão política, né? Porque a gente para analisar as operações financeiras com um banco. Se a Rádio Guaíba for aqui no Banrisul querer trabalhar uma questão de investimento, de empréstimos ou lançar títulos através de investidores, o que a Rádio Guaíba vai dar em garantia? Vai dar o prédio. Se não for o daqui, vai ser o da Record. Se não for o da Record daqui, vai ser de São Paulo. Ou seja, essas operações são comuns, é desse formato que funciona. Tu vai tirar um empréstimo, pessoa física no banco, tu vai ter que dar uma garantia para o banco. E aí se imaginou aquela questão no imaginário popular com o Internacional e se plantou e se criou essa narrativa no imaginário popular que o Internacional estaria vendendo o Beira-Rio. Que era uma das garantias. Que é uma das garantias. Quarta, se não me engano. Exatamente, era a quarta garantia. Porém, o que acontece? Hoje, aquele terreno já está dado como garantia para abril. Ou seja, não tem nenhuma novidade no cenário. Então, o que eu quero te dizer com isso? O componente financeiro, ele seria
contraditório segurar essa narrativa, mas ao mesmo tempo, na questão política, tu consegue convencer, porque nós estamos lá falando com uma questão passional, né? Agora, Elis, convenhamos, e acho que todos concordam aqui, que o Corinthians é a grande força no Brasil no futebol feminino, certo? Sim, não tem dúvidas. O que falta para o Internacional ele chegar próximo do poderio do Corinthians na modalidade de futebol feminino? Mas, Salzano, o que eu te digo, cara, o Corinthians foi um clube que eu acho que ele foi muito, muito perspicaz na oportunidade que ele viu e que ele vislumbrou e foi atrás, né? E ele conseguiu arrebatar, por exemplo, do time multicampeão do Corinthians tinham 5 ex-atletas do Internacional. Certo? Ou seja, a Milene, craque mesmo, a própria Sampaio, a Duda Sampaio também jogavam juntos no time do Inter, vice-campeão brasileiro para o próprio Corinthians. Contra o Corinthians, exatamente. Então, qual é a questão, cara? A questão é que é o seguinte, ele é um debate um pouco mais profundo nesse processo que a gente está tentando mudar os paradigmas muitas vezes, né? Mas a gente acaba esbarrando na questão que nenhum clube está hoje preparado para comprar a gente. Por exemplo, o Internacional, o ano passado, fez 2 transações, só que ninguém deu a devida importância. Não falo na questão financeira, mas eu digo no aspecto de mudança do mercado de futebol feminino. Por exemplo, o Internacional e o Corinthians protagonizaram a primeira transação do futebol feminino entre clubes, que foi Inter e Corinthians, quando o Inter vendeu a Letícia Monteiro, né? Então, o que ocorre? Esses tempos nós estávamos numa conversa até com um empresário de uma atleta, eu conversei com ele e disse, cara, tu também tem que mudar a tua leitura, tu também tem que vender atleta, aquilo é um ativo teu, porque ficar só nessa história de esperar 6 meses para vencer o contrato e lá assinar um pré-contrato e depois sair de graça, isso mantém os clubes enfraquecidos. Por quê? Porque o que rege, né, a transação do futebol feminino é a mesma coisa do masculino. O regulamento da FIFA é o mesmo, o regulamento da CBF é o mesmo. Entendeu? Então, o que ocorre? Da onde que virá esse dinheiro? A pergunta é básica, é essa. Só o que acontece? O Corinthians tem um poderio muito forte, por exemplo, a própria torcida. A gente foi jogar o ano passado com elas lá na Copa no Campeonato Brasileiro. Eu trago esse fato porque é uma coisa que me chamou muita atenção. Era uma sexta-feira santa, 21h30, chovendo. Eles botaram quase 15 mil pessoas no estádio, considerando que o ingresso do futebol feminino no Corinthians é pago. Ou seja, então tu vai vendo que as valências de competitividade não são só os atletas, é o entorno também. Nós tivemos até um público muito grande no Beira-Rio naquela decisão, justamente contra o Corinthians, né, do Campeonato Brasileiro de 2023. Nós tivemos mais de 35 mil pessoas. 22? Mais de 35 mil pessoas no Beira-Rio. E foi uma decisão, é claro, mas é interessante o que você disse, Elis, pelo fato de que o Corinthians é uma força muito grande e leva sempre muito público, principalmente no masculino, mas também no feminino. E aqui no Internacional ainda não se criou toda essa cultura, só em jogos mais importantes. Na verdade, Salzano, não é nem no Internacional, né, cara? Na verdade é no futebol feminino como um todo, né, cara? Por exemplo, aquele jogo Inter e Corinthians foi o recorde de público do futebol feminino. O que aconteceu? Na semana seguinte ele foi quebrado pelo Corinthians. No jogo da volta. Pelo jogo da volta. Mas até então, não se tinha tido 35 mil pessoas no estádio para ver uma partida de futebol feminino. Sendo que o maior público na história, o primeiro grande público na história do futebol, foi uma partida de futebol feminino lá, 1800 e alguma coisinha. Ou seja, o primeiro grande jogo com acima de 50 mil pessoas foi uma partida de futebol feminino. Isso ninguém fala, ninguém sabe, ninguém vê. Tu entende? Então, essa questão é muito simples de resolver e ao mesmo tempo complexa. Porque na verdade é o seguinte, nós disponibilizamos nossos ingressos no Mundo Colorado gratuitamente. Ou seja, o sócio colorado pode entrar lá e baixar seu ingresso e assistir o Inter. O Inter geralmente manda no Sesc, né? Manda Às no vezes Sesc. Pode mandar em outro local, mas na maioria no Sesc.
É que na verdade o Sesc é a nossa casa, né? O Sesc hoje é a casa do futebol feminino, a quem a gente agradece também o apoio que nos dão, né? A gente tem um contrato lá que a gente investe bastante para poder ter a nossa qualidade lá. Lá é um lugar tranquilo, é um lugar gostoso de estar, né, cara? De treinar com condições, mas também às vezes a gente tem que treinar fora, jogar fora, né? Mas também isso faz parte, né, cara? Por exemplo, o Corinthians também joga fora, manda um jogo de vez em quando em Itaquera, né? Mas é uma força que realmente é uma força muito grande. E assim, né, cara? Certa feita eu vi o André Sanches falando que a torcida do Corinthians elege um presidente, né, cara? Sim. Então, é uma briga grande, né, cara? Mas a gente tá aí lutando. Estamos recebendo o Elis Rodrigues, filho, diretor de futebol feminino do Inter, aqui no Posse de Bola. O Posse de Bola que tem o oferecimento de Banrisul. Tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. O Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. Elis, vamos voltar um pouquinho. Como é? O Elis começa a torcer pro Inter quando, hein? Desde criança, desde cedo, como é que é? Cara, desde criança. Eu venho de uma família que meus irmãos mais velhos são colorados, e aquela coisa de colégio, e eu sou de 69, né, cara? Então eu peguei a 75, 76, 79 já estava na escola, e aí já era campeão, e aí aquilo entrou na vida e não saiu mais, né, cara? Nem a década de 80 deles, que foi vitoriosa, conseguiu apagar e tirar esse desejo de ser colorado, né, cara? Então eu venho desde pequeno, muito feliz, inclusive, com a escolha, né, cara? E a gente tá aí acompanhando os jogos. Meu primeiro jogo de futebol foi em 1977, ou seja, são 48 anos de Beira-Rio. Eu ia te perguntar isso agora. São 48 anos de Beira-Rio, né, cara? Com muitas alegrias, algumas tristezas, mas o saldo é positivo. E participar da vida política do Inter de forma mais ativa, desde quando? Porque tu é conselheiro, né, do Inter. Tu agora tem esse cargo e exerce o cargo, né, de diretor do futebol feminino do clube. Quando é que tu decide participar da vida ativa do Inter? E o Elis, eu falo não porque está aqui, não porque além de tudo é nosso amigo, mas o Elis é daqueles conselheiros que tem a reunião segunda-feira no frio, tarde da noite, está lá na reunião para acompanhar, para entender os caminhos das escolhas do clube. E também para cobrar, que é muito importante. E para cobrar também, claro. Porque tem muito conselheiro aí que é conselheiro só para dizer que é conselheiro, viu, Elis? Cara... E na dupla Grenal, tá? Não, eu acho que é no futebol, eu acho que é isso aí. E acho que no Corinthians tem, no Palmeiras tem, no Flamengo tem, todo mundo tem. Mas... Cara, na real, eu tava conversando ontem com um amigo meu. Na verdade, essa história começou lá em 2005. Eu fui convidado, participei, e aí a minha mãe ficou doente em 2006, daí eu tive que optei por largar para ficar com ela, porque era o meu dia de cuidar dela era na segunda-feira, então eram os dias de reuniões, basicamente os movimentos fazem as reuniões das segundas, aí eu optei por seguir com a minha mãezinha lá e tal. E daí depois eu voltei, cara, certo dia eu tô num aeroporto, eu encontro o Luciano Davi, ele me convida para ir pro I9. Eu disse, não, vou. Ele falou, não, me dá teu telefone de novo aí que alguém vai fazer contato contigo. Daí demorou um mês e pouco. Fizeram contato comigo e eu fui. Isso foi em 2016. Aí teve a eleição de 2016, a eleição de 2018, a eleição de 2020. Em todas elas eu vinha concorrendo, né? E eu tinha um sonho de ser conselheiro do Internacional, né? E até antes de me tornar conselheiro do Internacional, cara, uma coisa que é interessante... Talvez eu seja o sócio que tenha mais presenças em reuniões do Conselho Deliberativo, sem ser conselheiro. Porque estatutariamente o Internacional permite que sócios assistam à reunião do Conselho Deliberativo. Por alguns anos ali eu acho que eu fui com mais presença que conselheiros. Teve anos que eu tinha mais presença que conselheiros nas reuniões do Conselho. Isso, se buscar os registros do clube lá, vai achar esse número que eu estou te dizendo. Né? E aí depois em 2023 eu entrei como conselheiro, né, cara? Ou seja, estou conselheiro, né? E depois ali na virada de 2023 para 2024 recebi o convite para assumir a diretoria de futebol e estou diretor, né, cara? Mas na verdade eu não sou conselheiro nem sou diretor, eu estou conselheiro e estou diretor. Na verdade a única certeza que a gente pode afirmar aqui é que eu sou um torcedor colorado. E como é que partiu esse convite para você assumir o cargo de diretor do futebol feminino do Inter?
Cara, eu vou te contar uma coisa, sabe que eu não tenho essa resposta pra te dar, né, cara? O melhor cara pra poder te dizer isso aí é o Miguel Dagnino, né, cara? Que foi ele que me ligou me convidando, né, cara? Mas tinha uma Você ficou muito surpreso na hora? Cara, completamente, porque na verdade eu, tipo assim, eu nunca não tinha me imaginado estar dirigente do clube, né, cara? Mas a gente vai, tipo assim, eu sempre acompanhei muito futebol feminino, até pela questão do meu filho ter sido estagiário lá há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás. Trabalhou conosco aqui, o Elis Rodrigues, né? Um ex-colega de vocês aí. Hoje brilhando ainda mais. Grande Elis. E aí ele teve um período que ele fazia o estágio, ele cobria as gurias coloradas e a base lá na Alvorada. Então, o meu final de semana ele era dividido entre o Sesc e a Alvorada, né? E aí tu vai pegando gosto, começa a estudar, faz um curso aqui, faz um curso ali, vai aprendendo, vai indo. E eu tava preparado para aquele momento, mas do tipo assim, eu confesso para vocês que dentre aquela composição da aliança como um todo e aquela coisa, depois que passar da eleição, tu vai conversar sobre quem vai para onde, quem vai para não sei o quê. Eu nunca nem me manifestei que eu pleiteava um cargo na gestão. E só que isso eu confesso a vocês que isso é muito por uma escolha minha, tá, cara? Por quê? Porque eu entendia que se achassem que eu era o cara, que eu era merecedor da confiança deles, que eu estaria preparado para estar ocupando. Esse teria que ser um convite, não eu me oferecer lá para estar lá. E isso segue até hoje, entendeu? Eu estou lá, mas o cargo não é meu, o cargo é do Internacional, o cargo pertence à vice-presidência de futebol, o qual nos apoia muito, né? Ontem, inclusive, tive uma bela reunião com o Bisol lá, que o Bisol, o Becker, são pessoas que nunca negaram uma ajuda pra gente, sempre estiveram do nosso lado, né, cara? Então, basicamente foi assim, né, cara? Eu recebi uma ligação e era muito engraçado que eu recebi uma ligação e eu não podia falar. Eu cheguei, Miguel, não tenho como falar que eu tô ocupado. Não, daqui a pouco eu já te ligo. Cara, o cara me ligou acho que umas 5 vezes, né, cara? Eu falei, tá, Miguel, me diz o que tu quer, cara. Me falar, ele tá preparado pra assumir o futebol feminino? Cheguei, cara, estar eu estou, só não tava pensando nisso agora. Não tava pensando em receber esse convite, mas preparado eu estou, né, cara? E aí foi assim, então, cara, tu vai ser convidado, está sendo convidado a integrar a diretoria do futebol feminino. Isso foi, sei lá, cara, eu acho que foi numa terça-feira, eu acho. Isso foi numa quinta. Então, realmente eu fiquei surpreso com o convite, né, cara, mas também muito agradecido e feliz por ter sido merecedor dessa confiança dos meus pares de política do clube. E como é que linka a vida do Elis Rodrigues filho com a vida do Elis Rodrigues diretor de futebol do Inter? Porque tu tem, tu falou mais cedo, né, trabalha com o ramo de turismo. Como é que lida com tudo isso ao mesmo tempo? Cara, é uma divisão bem complicada, né, cara? Primeira coisa, tem que ter um apoio da família, né? E quando o Miguel me ligou, eu disse, cara, eu preciso fazer 3 ligações. Liguei pra minha esposa, liguei pro Elis, né? Liguei pra outra pessoa aí. E disse, cara, me chamaram, eu vou aceitar, eu tô propenso a aceitar. Daí minha esposa me perguntou, tá, se eu disser não, vai mudar muita coisa? Não vai mudar nada, mas se tu disser sim, vai me dar mais tranquilidade, né? Vai me dar mais tranquilidade, né? E o Elis, o que o Elis disse? Cara, o Elis, em determinado momento, ele ficou na dúvida se ele queria que o pai dele tivesse nisso aí, né, cara? Porque ele é um cara muito preocupado, né, cara? E ele sabe o quanto a gente apanha e ele não gosta muito, assim, né, cara? Ninguém gosta, mas, tipo, ele não gosta nem quando a gente falha a ser cobrado, ele não curte muito, porque, tipo assim, o torcedor, ele não cobra, ele ofende, né, cara? Sim. Ele não cobra, ele ofende, né? Pra gente ouvir ser adjetivado de burro, incompetente, fracassado, essa é a palavra que eu tenho escutado as pessoas falarem na rua para todos os dirigentes, não só do Inter quanto do Grêmio, qualquer outro clube é de fracassado, né? Eu abri te perguntando o investimento dos clubes, no caso do Inter comparado a Cruzeiro, Palmeiras e Corinthians. E aí, cara, então o que acontece? Eu sempre deixei claro no clube que eu sou um funcionário CLT, certo? Então, tipo assim, eu utilizo meu horário de almoço muitas vezes, né, cara? E depois do expediente, durante a semana, depois das 18h30, 19 horas, e daí sim, sábado e domingo, geralmente é direto lá no Inter, né, cara? Sem folga, trabalha e depois trabalha. Só que durante o dia, né, cara, durante o dia ainda me rende as minhas moedas, né, cara? O problema é que o fora do horário do expediente é aquela coisa, a única coisa que me rende é xingamento, né?
Agora, uma resposta, um trecho pelo menos dessa última me chamou a atenção, até pela sua profissão, que é no ramo do turismo. Alguma vez você já foi aí consultado lá dentro do clube, até para uma logística especial de alguma viagem dos profissionais do Inter, ou não teve nada disso? Não, cara, nunca teve nada disso, né, cara, porque o Internacional tem os seus fornecedores lá, né, cara, e esses caras são as pessoas competentes, né, cara. Então, por exemplo, quando tu pega Campeonato Brasileiro, por exemplo, eles têm a questão com a Gol. A Gol era patrocinadora da CBF, né. O Internacional no masculino profissional, ele utiliza fretamentos, né, e no feminino a gente recebe as passagens da Confederação Brasileira, ou seja, é zero a minha consulta para mim, e dependendo de mim vai continuar sendo zero sempre, certo? Não me sinto à vontade e jamais misturaria as estações, né, cara? Jamais misturaria as estações, e até porque tem uma questão que é o seguinte, né, Marcelo? A área que eu trabalho no turismo, eu lido com agências de viagens, então, sim. Cara, a relação com uma situação dessa, ela é zero. Uhum. O Posse de Bola está recebendo o Elis Rodrigues Filho, que é diretor de futebol feminino do Internacional, e o Posse de Bola tem o apoio do Banrisul. Quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já! Banrisul conosco no Posse de Bola. E vai noite sem dormir também, né? Para acompanhar o Inter, para pensar no Inter, para tentar achar uns caminhos. Esse ano a temporada no Campeonato Brasileiro, imagino que ela não foi da forma que se imaginava, né? Cara, a gente sempre vê o Inter indo aos mata-matas. Só para situar para o ouvinte que não é muito, não acompanha tanto o futebol feminino, o regulamento ele é em partes parecido com o do Campeonato Brasileiro masculino, mas tem as suas peculiaridades, né? São 16 times, né, na primeira divisão, caem dois, né? Dois, caem dois. E classificam os 8 primeiros para o mata-mata. Daí vai quarta, semi e a final. O turno, no caso, é turno único, né? Ou seja, são 15 jogos. A diferença é o turno, né, cara? É que lá é turno. No masculino tem o retorno, né, cara? Podia ter um retorno no feminino. Cara, podia ter. É que assim, Paulo, como é que eu vou... quando eu digo que a questão ela precisa de boa vontade, mas ela precisa de mudança de conceitos, né, cara? Então, por exemplo, eu tenho uma discussão interna sempre da questão da geração de receita, tá? Cara, se tu botar quem consome mais, homem ou mulher, é a mulher. Então, o futebol feminino é uma oportunidade de geração de receitas com patrocinadores. Certo? A gente precisa que os departamentos de marketing realmente enxerguem isso. Os grandes clubes europeus todos fazem isso e estão utilizando, e a gente vê cada vez mais. Talvez, eu acho que a gente está vendo agora o Lyon com o Textor, teve aquele problema de rebaixado na França, depois voltou, enfim. Mas o Lyon, uma das grandes vitrinas do futebol feminino mundial, né? O Lyon na França. O Lyon na França, o Paris Saint-Germain vem fazendo um trabalho, tá? Até semana passada eu estava falando com um francês ali, ele me ligou, querendo falar comigo sobre essa questão de futebol feminino e tal, e aí ele estava me contando como é que tá lá a coisa, porque ele é um professor de francês aqui em Porto Alegre. E ele disse que o Rennes também vem fazendo um trabalho no futebol feminino, que é um clube tradicional antigo, né, cara? Então os caras vêm fazendo. Tu pega, por exemplo, o Chelsea tem um estádio para futebol feminino. Né, cara? Barcelona. Arsenal. Então, o que a gente precisa, cara? A gente precisa mudar o conceito das pessoas, né, cara? Por que eu digo o conceito das pessoas? Porque ainda é uma barreira ser jogador de futebol feminino. Quando ela chega aos 20 anos, cara, eu digo que ela já é uma vencedora, cara. E eu digo pra vocês, por que eu penso isso? O menino, quando nasce, ele ganha uma bola. A menina, quando pede uma bola, ela fica de castigo. Até a família entender que ela quer ser uma atleta de futebol. Vem todo um preconceito, uma estigmatização em torno da menina jogar futebol. Assim como eu, na minha época, que hoje eu sou um cara que tem 55 anos, o vôlei era esporte das meninas na escola. Entendeu? Até o colégio chegar a entender que o homem joga vôlei e a vida segue, entende?
Então, mudar essa questão da cultura de consumo, né, cara, para poder fomentar patrocinadores. E eu sempre digo, cara, é uma porta aberta, cara, porque se tu pegar o futebol masculino hoje, Paulinho, para onde ele vai crescer em termos de oportunidade de merchandising? Para lugar nenhum. Ele só aumenta o valor. Agora nós estamos vivendo a febre das bets, assim como a gente já viveu a febre das cervejarias, assim como no passado o cigarro patrocinava futebol. Então agora o momento é das bets. Mas isso vai passar, isso é cíclico. Isso é cíclico. Só o que acontece, a tua questão é que tu só vai para cima. Tu não abre o teu leque, por exemplo. Eu não aposto, por exemplo. Eu não aposto. Por quê? Porque na minha vida eu nunca gostei de jogo. Eu não jogo baralho em casa. Entendeu? Então nunca gostei de jogo. Então eu te digo, qual é o percentual da torcida hoje que participa do bet, por exemplo? Faça um estudo com faixa etárias para ver se tu está atingindo todo o teu nível de consumo. Qual segmentar esse consumo? E isso que os clubes não estão enxergando. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa entender essa questão do hábito de consumo do torcedor para trazê-lo para próximo do estádio, para próximo do esporte. Sabe, Elis, que você falou algo interessante aí há poucos minutos em relação a clubes na Europa já terem aí uma organização e uma tradição também grande no esporte. Existe a possibilidade do Internacional, em um curto espaço de tempo, fazer daqui a pouco amistosos na Europa, ter essa troca de ideias entre os clubes ainda mais aproximada, ou é algo ainda muito embrionário, assim? Cara, na verdade a gente está aberto esperando convite. A gente já teve algo nesse sentido? Não tivemos nada nesse sentido ainda, né, cara? Esperamos ter. Eu acho que isso é fundamental, né, cara? E é uma coisa que é interessante, Marcelo, é que é o seguinte, não é só daqui para lá, é de lá para cá também. Né? Qual é o clube que o Inter tem melhor relação na Europa no futebol feminino? Cara, na verdade a gente está abrindo umas conversas agora com esse francês aí, né, cara? Só que a gente abriu uma conversa, conversa preliminar, sem nada, tipo assim, ele tem uma relação com o Rennes lá na França, e aí ele perguntou se poderia falar sobre a gente lá e tal. E eu disse, cara, pode falar sobre a gente, mas se alguma coisa for evoluir, daí é uma questão institucional, né, cara? Aí não é de conversas assim. Mas foi a primeira vez que eu particularmente, Elis, desde que estou lá no departamento profissional, recebo um contato desses, né, cara? Mas tu quer ver um processo que pode acontecer, é esses países onde tá tendo dinheiro pro esporte, pro futebol feminino. Por exemplo, ninguém foi na Austrália, né, cara? E a Austrália é muito forte no futebol feminino, né? A seleção australiana é muito forte. Ninguém foi no Canadá. Outra força. Nenhum clube foi nos Estados Unidos. Pô, os Estados Unidos, então, Ninguém foi no México. Entendeu? Aliás, a Priscila foi vendida pra lá, né? Foi vendida pro México. Mas tu entende o que eu tô te trazendo? Eu tô te trazendo lá do outro lado do mundo, vem te trazendo e tô te jogando num país perto de nós. E isso não aconteceu. Uma outra pergunta. Deixa eu só pagar a conta do Banrisul no posse de bola. A gente precisa pagar a conta também, né? O posse de bola com oferecimento do Banrisul. Tag Banrisul, Veloy com mensalidade grátis, peça sua. O posse de bola que tem o apoio do Banrisul. Banrisul conosco no posse de bola. E hoje recebendo Elis Rodrigues, filho, diretor de futebol feminino do Inter. Até porque é importante faturar, né, PN? Precisamos. Claro. Agora, Elis Rodrigues, filho, diretor de futebol feminino do Internacional. Qual é o impacto que você imagina a médio e longo prazo com a Copa do Mundo de Seleções no Brasil? E no Beira-Rio, né? Cara, como é que eu vou... Eu acho que é mais uma grande oportunidade, Marcelo. É mais uma puta de uma grande oportunidade. Basicamente é isso. Houve um evento lá no Beira-Rio, quando a FIFA anunciou a Copa do Mundo em Porto Alegre, no Beira-Rio. Aí, naquele momento, lá o Sebastião Melo tinha nomeado a Débora como secretária extraordinária da Copa. E esta semana passada, eu convidei a Débora para assistir um treino nosso lá. Foi lá com a gente de manhã,
tomamos um café juntos, conversamos muito sobre futebol feminino, mas muito mesmo, né? Conversamos bastante sobre futebol feminino. Foi uma conversa extremamente interessante, tanto de nós para ela, quanto dela para a gente. Né? Só que o que acontece? De novo, é uma questão cultural, Marcelo. É uma questão cultural. Por quê? Por que eu te digo isso? Cara, tu não ouviu falar nada da Copa do Mundo Feminino 2027 até agora. Nós já estamos na metade do 25. Ou seja, você imagina estádios lotados em 2027? Cara, a média de público nas últimas 2 Copas era em torno de 40 mil pessoas. De 40 mil pessoas. Então, por que eu faço essa pergunta se vocês ouviram falar alguma coisa? Vocês só ouviram falar porque vocês são da crônica esportiva. Certo? Se nós sairmos aqui na rua e pararmos 10 pessoas, eu garanto para vocês que talvez a nossa chance de as pessoas dizer que estão sabendo é zero. Só que o que acontece? A Copa do Mundo são diversos atores envolvidos. São os clubes, são os governos em escala municipal, estadual e federal. É a sociedade como um todo, né? Por exemplo, o dia que eu conheci a secretária, por exemplo, cara, eu imagino que aquela moça lá tá dormindo pouco, cara. Ela é incansável. Ela é muito batalhadora, uma menina muito séria no trabalho, né, cara? Só que é um exército de um homem só, ou seja, tipo assim, se a sociedade não subir, não abraçar a causa e vir junto, eu acho muito, muito perigoso, tá, cara? De novo, eu digo, é uma oportunidade que a gente tem de alavancar o futebol feminino. É uma oportunidade ímpar, inclusive. É uma oportunidade ímpar, né, cara? E principalmente nós também colorados, né, cara, que quis o destino que as três participações do Brasil em Copa honrassem em Porto Alegre e estivesse do lado vermelho, né, cara? Bem legal isso, né, cara? Que as outras vezes também foi assim, né? E então, cara, eu só vejo que eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, né, Marcelo? Não adianta, cara. Ela tá posta, nos faltam menos de 700 dias pra Copa. Cara, tu não viu uma divulgação na imprensa? Tu não viu? Te incomoda isso? Muito. Incomoda demais, cara. Demais. Demais por quê, cara? Porque o futebol feminino, ele é um vetor de uma mudança cultural. Agora, mas a Copa do Mundo feminina, ela ser no ano seguinte a Copa do Mundo masculina, será que o ideal não seria ser então 2 anos depois? Pegar bem o meio, porque o ano que vem teremos a masculina, a feminina é 27, daqui a pouco se a masculina fosse 26, como vai ser, e a feminina fosse 28, será que não teria um tempo maior também para divulgação? Porque querendo ou não, infelizmente, e acontece que a Copa do Mundo do ano que vem é que acaba pegando os holofotes para ela, né? Sim. Não sei se eu tô falando bobagem, tá? Tô só lançando um é que assim, né, Paulinho? O que eu vou te dizer, cara? Tu gera expectativas, né, cara? É normal, é natural. Só que qual é a grande questão? É que a Copa do Mundo de futebol masculino é uma coisa centenária, quase. Mas a feminina já se provou muito rentável para a própria entidade que organiza. Não tenha dúvidas. Nas últimas 3 Copas do Mundo, eu vou falar de um negócio que eu gosto, né? Eu coleciono figurinhas da Copa do Mundo. A masculina desde 2006, a feminina desde 2015, só que o álbum demorou a chegar no Brasil, mas chegou. Só que de 2015 para diante da Copa do Mundo feminina, ela se tornou cada vez mais rentável para a FIFA. Não. Nem falando para os clubes que recebem, falando para a FIFA. Eu acho que a questão voltando. Sim. Eu acho que pode atrapalhar, ponto. Tá. Eu acho que pode, mas atrapalha até que certo ponto. Até um limite ali. Até um limite, né, cara? Só que tu para ver. 15, 19, 23, 27. Né? Ou seja, deveria ter pensado lá atrás de 2014, quando começou, né? Sim. Entendeu? Sim. Mas para estarem mantendo o calendário é porque, na verdade, faz sentido para a entidade. Né? Eu acho que aqui para nós ela pode atrapalhar de um ponto de vista do quê? De investimento. Porque tu vai pegar grandes corporações, vão fazer essas viagens de incentivo para assistir a Copa do Mundo lá nos Estados Unidos, né? E tal. Mas, cara, eu acho que ela continua sendo uma oportunidade e aí ela não vai depender apenas da FIFA em si,
né, cara? Ela vai depender muito dos governos, como eu falei, escalonadamente, mas muito ao trabalho que se faz junto à sociedade em relação a isso, né? E eu te digo por que me incomoda, tá, Marcelo? Me incomoda por uma simples discussão, tá, cara? Como o futebol feminino, eu vejo ele de um cenário de uma complexidade absurda. O futebol feminino não é uma pauta feminista, como muitos pensam. Ele não é uma pauta feminista. Ele é um processo de inclusão da mulher num esporte que ela já participa há muitos anos, inclusive como protagonista. Ela é protagonista. E é aquilo que eu disse para vocês, que a primeira partida com grande público foi uma partida de mulheres. Entendeu? Então, essas coisas incomodam de não ser valorizadas como deveriam ser. Certo? E tu quer ver um exemplo que eu te trago claro, como a gente maquia as coisas, né, cara? Outro dia eu tava falando, não me lembro qual era um programa que nós estávamos conversando, aí tem uma menina que me falou que, do tipo assim, que tu vê, né, que a participação feminina da mulher no futebol já está muito grande. Vide as narradoras e as comentaristas. Tinha que ser ainda mais, né? Não, eu fiquei chocado quando ela... Sim, claro. Só que nós estávamos falando em futebol feminino. Isso. Entendeu? Então quando ela me diz isso, eu fico mais chocado ainda, entendeu, Salzano? Por quê? Tu não vê transmissão de futebol feminino, exceto TV Brasil ou os jogos que interessam a Sport TV. Tu teve uma inclusão da mulher no mercado de trabalho como um todo. Tu vê narradoras e comentaristas narrando e comentando futebol masculino. Onde é que nós estamos falando em aumento do futebol feminino, da exposição do futebol feminino? Zero! Tu tem mulher trabalhando em cargos que eram predominantemente masculinos. Mas tu não vê inclusão do futebol feminino. Isso é uma coisa de uma estupidez, que me perdoem, mas é de uma estupidez absurda dizer que a mulher está inclusa no futebol feminino. Porque ela não tem nem transmissão para fazer. Eu estou pegando esse exemplo das narradoras comentaristas, que é o que a colega me trouxe. E eu me espantei mais ainda porque veio de uma mulher. Veio de uma mulher isso. Entendeu? Então, enquanto a gente estiver com essa meio olho enxergando, vai ser isso aí, cara. Posse de bola aqui na Rádio Guaíba com o apoio de Banrisul, quer tag sem mensalidade? Agora todos os cartões de crédito Banrisul dão mensalidade grátis na tag Banrisul Veloy. Peça já Banrisul conosco no Posse de Bola. Elis, conta pra nós como é que foi o que dá para ser contado e o que não dá, se quiser contar também. Mas como é que foi a negociação da Priscila pro América do México? Porque é a maior negociação do Inter, né, do futebol feminino. Uma negociação do futebol brasileiro. Futebol brasileiro. E até 2 semanas atrás era a 3ª maior do mundo. Como é que foi essa negociação da Priscila? Cara, foi uma coisa interessante, cara. A gente recebeu uma proposta, aí a Luísa me chamou, eles bateram uma proposta aqui, tal, vamos conversar. Daí a gente foi conversar. Entendemos a proposta, entendemos os valores, né, cara? E aí foi uma coisa que se arrastou, acho que em torno de quase 20 dias, né, cara? Que a gente sempre prezou o sigilo na operação, né, cara? Então, às vezes nós fazíamos reuniões lá no Sesc, lá à noite. Nos pegávamos, íamos para uma sala à noite para ninguém nos ver entrando e saindo, né, cara? E aí era um forte interesse também da atleta, né? Nesta oportunidade, né, cara? Mas, a Priscila é uma coisa que eu sempre digo, né, cara? A Priscila, ela é um ET, né, cara? Ela é sobrenatural, aquela guria, porque ela é do profissionalismo. Como é que ela chegou no Inter? Ela veio numa seleção lá do Maranhão, né, cara? Do Rio Grande do Norte. Ela veio parar aí, jogava futebol salão, daí ela veio parar com a gente, acho que em 2022, se não me engano, a data. Só que a Priscila, com 20 anos, 19 para 20 anos, ela inclusive estava na Olimpíada quando essa história começou a rolar. Ela é de um preparo, cara, parece que tu tá falando com uma adulta, aquela menina, assim, sabe? Ela é uma menina, ela é uma jovem. Ela em nenhum momento, ela quis forçar a saída. Cara, ela teve uma conduta, assim, impecável para uma menina da idade dela, cara. Mas, assim, ó, eu sempre digo, eu queria que o futebol feminino tivesse bastante Priscilas, né, cara? Mas foi uma negociação que, tipo assim, ela foi dolorida, né? Porque o que acontece? Nós estávamos falando em receita, em dinheiro,
Mas ela tinha muito mais a dar pro Inter ainda, né, cara? Ela é muito nova. Ela é muito nova, ela fez 21 agora, né, cara? Saiu faz Saiu ano passado. Um ano do Inter. É um ano, foi na Olimpíada, foi um ano. Ela saiu. Só que era uma questão de oportunidade pro departamento, pro futebol feminino do Brasil, né, cara? E pra própria atleta, né, cara? Então foi uma perda, assim, do tipo assim. Porque o quão importante ela era dentro do elenco, né, cara? Dentro do vestiário, com a sua pouca idade e com a sua muita maturidade. Fora a qualidade técnica. Não, isso é inquestionável, né, cara? Isso é inquestionável, né? Então, cara, foi dolorido, mas era um momento que, tipo assim, aí a gente tem que pensar realmente com a cabeça, né, cara? E deixar o coração um pouco de lado, né, cara? A gente sentiu muito a saída dela, mas ao mesmo tempo, a gente oportunizou a ela uma situação profissional e pro clube também, né, cara? Então, digamos, estamos kits, né, nessa negociação, mas foi difícil, né, cara? Foi um momento difícil, assim, cara, mas graças a Deus, foi um processo que a gente soube conduzir muito bem, a própria questão, a nossa enquanto staff e o staff da atleta, né, cara? Tanto que só saiu depois que o documento estava assinado, né, cara? Só vazou depois que o documento estava assinado. Na reunião do Sesc era você... a atleta... Não, atleta não. A atleta estava na Olimpíada. Ela estava na Olimpíada, verdade. Você é representante da atleta ali, mais os integrantes do clube, e tinha representante do clube mexicano. Não, é que na verdade o que acontece, cara, o empresário que estava comprando, ele falava em nome do clube, né, cara? Ele falava em nome do clube. Então era eu, a Luísa e os dois empresários. Sobre prospecção de atletas, quantos olheiras o Inter tem aí pro futebol feminino para reforçar o time? Cara, isso é uma questão que é bem delicada, sabe, Marcelo? Porque eu não tenho um capa lá pra mim. Mas teria vontade de ter. Gostaria de ter? Gostaria. Todo mundo gostaria de ter um capa. Porque, tipo assim, porque ali tu tá lidando com dados, informações, mas a gente tem como é que a gente... Mas, tipo assim, a gente vai se adaptando, né, cara? Então, nossos analistas, por exemplo, são os caras que vasculham o mercado dia e noite, né, cara? Eles vasculham o mercado dia e noite. A gente tem algumas parcerias, assim, com pessoas que nos indicam e tal. E, por exemplo, nós temos o nosso técnico da base, por exemplo, é um cara que é muito antenado nisso, né, cara? Ele curte, ele acompanha muito. Então, tipo assim, por exemplo, a gente teve 2 atletas que ele trouxe agora lá, que ele conseguiu captar pra gente ano passado, que já estão no profissional com idade, tem uma que tem 18 anos, a Clara Guel tem 18 anos, já tá integrada ao profissional, e a Julieta que dispensa apresentações, né, cara? A Julieta em 6 partidas deve ter 4 gols, 5 gols, né, cara? Então a gente vai lidando dessa maneira, assim, né, cara? Mas claro que a gente tem as parcerias, os contatos que a gente tem nos lugares, né? Muitas vezes nos indicam bastante atletas, a gente avalia, a gente tem o processo de avaliações técnicas, por exemplo. Esse ano a gente fez uma avaliação técnica em fevereiro, veio gente fora do Brasil. Tem vindo muitas sul-americanas pro time do Inter. Sim. Tem uma aí que tá arrebentando na Copa América, Belém Aquino, né, Uruguaia. É sobrenatural também, né, cara? Mas essa já tem mais tempo de casa. Tem mais tempo de casa. Ela, inclusive, ela foi a atleta que fez o gol do título do Gaúcho em 23, né? Mas tem a Clara, que é uma uruguaia também, a Julieta é uma uruguaia, né? A Fefa, a nossa zagueira, é uma uruguaia também, que está jogando na Copa América. Muito boa atleta também, né, cara? Então, eu te digo assim, as nossas uruguaias são boas, cara, entendeu? E a gente aqui no atacante, camisa 10 da seleção. Fez o primeiro gol da Copa América desse ano. E diga-se de passagem, o gol, né? O gol, um golaço. Foi um golaço, né, cara? Copa América lá no Equador. Então a gente vem trabalhando assim, cara. A gente vem trabalhando dentro das possibilidades que a gente tem, né? E isso não é uma particularidade do Inter, o Brasil todo funciona assim, né, cara? Não... Mas dessa pergunta do Salzano, tem esse projeto daqui a pouco de conseguir criar um capa, como a gente vê do masculino pro feminino? Cara, um processo difícil, não é tão simples quanto parece? Cara, é um processo... Eu te digo assim, eu particularmente nunca apresentei um projeto dessa ordem. Tá? Nunca apresentei um projeto dessa ordem. A gente trabalha realmente com os dados que a gente coleta via análise de desempenho, entendeu? Ou seja, o capa também é um analista de desempenho, só que ele acaba considerando, faz uma espécie de discount sobre valores, valências, né, cara? Já nós não a gente acompanha as valências, mas a gente não tem a metodologia científica para a quantificação. Traduzindo, seria mais ou menos isso. Entendi.
Perfeito. Não, a gente pergunta porque, para quem está ouvindo daqui a pouco, pensa que também que é muito simples instaurar um projeto desse, mas também tem, fora o que move financeiramente para o clube. Sim. Tipo assim, cara, não é só chegar lá, vamos fazer tal coisa. Não, tu tem um investimento, tu tem ferramentas, entendeu? Essas ferramentas não são baratas, tem licenças que o sistema te custa em dólar, por exemplo. Essa própria questão, tu quer ver uma coisa simples hoje, que tu vai dizer, mas se não tiver isso, tá ferrado. Mas a gente implantou, o ano passado, a questão do GPS no feminino. GPS é uma tecnologia cara. Sim. E tu não tem opções no mercado do tipo, eu tenho 10 empresas que eu vou abrir um pregão eletrônico. Até a última pergunta de minha parte, por exemplo, até porque a gente já está quase sobre a hora. Elis, como é que é a relação com o Grêmio no futebol feminino? É uma relação boa? Uma relação de conversa seguida? Como é que funciona? Tem a rivalidade natural, né? Cara, tem algumas coisas que a gente trata mais em termos de executivos, né? Então a Luísa conversa quando precisa, fala, mas eu particularmente sou um cara que eu tinha uma relação muito boa com o próprio Rubinho, que está na seleção, né? Tem uma relação boa com o Rubinho. Tinha uma relação muito boa com a Sandra, que era coordenadora das categorias de base lá do Grêmio. Conheço a Marianita, já conversamos brevemente antes de partidas, né? Aliás, Marianita Nascimento indicada ao lado do Arce e do Carlos Miguel nesse ano para a Calçada da Fama do Grêmio. Que vai estar com a gente aqui no Posse de Bola também. É legal, cara, legal. Inclusive é uma coisa que é interessante, cara, que ela é a primeira mulher na Calçada da Fama do Grêmio, né, cara? Sim. Isso é uma coisa que é bacana, é uma simbologia muito grande, certo? E as poucas vezes que eu tive a oportunidade de conversar com ela, sempre foi uma pessoa solícita, sabe, agradável de tratar, né, cara? A Sandrinha lá, que agora saiu recentemente lá do Grêmio, também sempre uma pessoa muito boa de tratar, muito tranquila. Então eu sempre tento, eu levo a questão que é o seguinte, né, cara? A rivalidade é dentro do campo e eu não estou representando o Elis quando eu vou falar com ela, eu estou representando uma instituição centenária que está conversando com outra instituição centenária. Então as relações elas têm que ser permeadas pelo respeito e pela admiração, né, cara? Então eu não vou deixar de ser colorado por estar falando com um dirigente gremista e vice-versa. Até porque assim para os dois clubes crescerem cada vez mais. Sempre é o caminho. Elis Rodrigues Filho, diretor de futebol feminino do Inter, quero te agradecer pela presença conosco. E quando eu falei no início que a agenda é corrida é por conta disso, porque é o trabalho do CPF Elis, mais o diretor do futebol feminino do Inter, e tudo isso tem que caber em 24 horas por dia. Obrigado de verdade, sabe que é um prazer enorme te receber aqui na Guaíba. Obrigado aí, Paulinho, obrigado Salzano, obrigado à Rádio Guaíba, e a gente está sempre à disposição. Claro que tem às vezes o conflito dessas coisas do horário aí, cara, mas é um prazer estar com vocês, e eu me sinto muito à vontade aqui com vocês, né, cara, até porque vocês foram colegas do meu filho, né, cara, e daí isso aí, quer queira, quer não queira, a gente traz pra nossa vida que amigo do filho é amigo da gente também, né, cara. E a gente torce muito por ele também. Amigo do filho é amigo da gente e aí, sempre que precisar de nós, estamos à disposição de vocês, meus amigos. Esse foi o Posse de Bola de número 36 com Elis Rodrigues Filho, diretor de futebol feminino do Inter, que teve o apoio de Banrisul. Tag Banrisul Veloy com mensalidade grátis. Peça a sua. O Banrisul conosco aqui no Posse de Bola. A gente volta na próxima semana com mais um convidado especial aqui no Posse de Bola para contar as histórias do futebol. Afinal, como diz Cristiano Silva, só conta a história quem tem história para contar. E a qualquer momento lá no Spotify, Guaíba Esporte. Obrigado a todos. Tchau.